Olá, meninos, meninos, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Ajustamos o som, conversamos aí. Vamos iniciar nossa aula? Para isso, a professora vai realizar o quê? Um compartilhamento de tela com vocês. E vocês vão falar para mim se vocês estão vendo aí, ó, o mesmo em que eu. Tá aparecendo para vocês? Joia! Então, eu vou iniciar nossa aula com a seguinte mensagem, ó. Um dia serei a lembrança de uma época difícil, mas eu tenho certeza que vocês já venceram, tá? Então, nesse ritmo aí de empolgação, porque toda dificuldade ela traz para a nossa vida uma aprendizagem. Eu espero que tudo isso que aconteceu e tenha acontecido aí desse novo diferente em nossas vidas, cada um leve um aprendizado diferente. Oi, Dani, eu vi que você entrou, boa noite, seja bem-vinda, viu? Oh, vamos fazer ali uma breve revisão. O que nós falamos na aula passada? Divisão do corpo humano. Como é a divisão do corpo humano? Cabeça, pescoço, tronco. O tronco é dividido em tórax e abdômen. O que sobrou? Membros superiores e membros inferiores, ok? Só relembrando aqui que no tórax, além no tronco aqui tem o tórax, o abdômen e a pelve também. A pelve também faz parte aqui do tronco, tá bom? Fisiologia. Como lá da aula 1, a professora falou que a anatomia, o estudo do corpo humano em partes, a fisiologia é o quê? É o funcionamento desses sistemas. E ainda, para aqueles que querem ali anotar ou reviver, essa daí, então, é a divisão do corpo humano. A professora falou na aula passada sobre os métodos contraceptivos. Solicitei aí para que vocês fizessem uma pesquisa e anotassem o quê? 3 medicamentos anticoncepcionais, as injetáveis, né? Qual que é a diferença daquela injetável que toma a cada 30 dias? Tem aquela injetável que é de 3 em 3 meses, tem o adesivo e tem o implante, para que você saiba que ele existe. Ele não é realizado em farmácia, em consultório, mas ele existe, tá? Só para que você saiba que você pode orientar o seu cliente que existe esse novo método aí. Como que vai ser, professora? Deixe isso no seu caderno ali, quem fez por escrito, quem fez digitado, faça sua pastinha lá, trabalhos do SEBRAC, do projeto de anatomia. Quando nós retornarmos para o presencial, que eu peço a Deus que seja breve, aí a professora vai falar, lembra daquele trabalho? Agora é hora de eu dar um vistinho, eu quero saber, porque em sala de aula nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Combinado? Certinho? Porque hoje, o nosso assunto, a previsão da nossa aula, é como se forma um ser humano. E aí a Ana Beatriz já estava preocupada. Aí a professora vai falar desses assuntos hoje na sala de aula? Vou começar lá, desde a época que nós nem lembrávamos, e nem lembramos, né, nem vamos lembrar, que nós somos formados. Como é que começa essa história? Essa história começa a partir do momento em que o óvulo se junta com o espermatozoide, ou seja, gameta feminino com gameta masculino. Não tem como 2 gametas masculinos formar um bebê e não tem como 2 óvulos formar, precisa dos 2, ok? A partir do momento que há essa junção, começa-se multiplicação do quê? Da palavra célula. Começa a se formar uma célula, reproduzindo várias células. Várias células juntas, o que forma? Um tecido. Porque a partir daí, antes de começar a chegar e falar assim, ó, é um feto. Porque até o 3º mês de gestação é o embrião. Não é tido como feto ainda, é embrião. A partir do 3º mês, passa a se chamar feto. Por isso que entra lá naquela história que fala assim, olha, é bom que se você tiver com suspeita de gravidez, não pinte o cabelo. Já ouviu os especialistas falando sobre isso? E eu quero reforçar isso para vocês como atendente de farmácia, porque tem tinta que é vendida em farmácia também, tá? E prejudica o desenvolvimento do feto da mesma forma. Então, o que isso quer dizer? A professora quer que você entenda que, a partir do momento em que nós temos ali a formação, desculpa,
Juntou o espermatozoide juntamente com o óvulo, começa um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, várias células juntas, formam-se tecidos. E esses tecidos vão se reproduzindo a cada dia mais. Até que esses tecidos vão dando forma a órgãos. Aí vários órgãos começam a dar formato a sistemas. Começa a separar lá o sistema neurológico, o sistema cardiovascular, entendeu? Quando esses sistemas começam a se separar, começa a se dar forma a quem? Ao ser humano, ou seja, ao embrião. Só que até o terceiro mês de gestação, está formando uma parte que não que as outras não sejam, mas essa parte comanda todo o corpo. Qual que é ela? Sistema neurológico. Então, se está formando um sistema neurológico, você sabe qual é o problema do uso da tinta? Dentro da tinta tem alguns componentes químicos que pode fazer com que esse cérebro não se desenvolva da forma que se precisa. Aí você fala, nossa, professora, é grave, hein? Sim. Ali está formando o cérebro da criança, chama a cauda. Então, forma ali o cérebro, começa a formar a coluna dele. Nós vamos falar do sistema ósseo, vou mostrar para vocês isso bem na prática, tá bom? Então, a partir do momento em que começou essa multiplicação, começa-se a partir de quem que eu falei? Uma célula, não é? Juntou, começa essa replicação. E olha como eu não vou ser tão minuciosa, porque isso lá na oitava série, eu tenho certeza, lá no primeiro grau, a professora de biologia falou isso para vocês. Tinha aqueles nomes estranhos, que é o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Bom, o que eu quero que você entenda? Que uma única célula nossa é um negócio fantástico. E quando, a cada hora que eu dou a aula sobre isso, que eu leio sobre isso, eu vou dedurar um pouco a minha idade, mas faz 20 anos que eu estou na área da saúde, e a toda hora que eu lembro disso daqui, eu fico pensando, o meu criador é excelente, ele não é bom, ele é excelente. Por quê? Olha o tamanho de uma célula. Dentro dela, tem cada componente, ele é responsável por uma coisa específica. Tem a parte do citoplasma, vamos falar sobre cada um. O que a professora quer que você guarda muito no coração? Que no centro da nossa célula, bem aqui, é guardado algo chamado material genético. DNA e o RNA. É isso daí que nos define, entendeu? Então, DNA e RNA. Então, vamos lá. Uma célula. O que é uma célula? É a menor unidade estrutural e funcional do corpo. Olha que legal. Então, dentro de mim, tem algo que é extremamente estrutural e funcional. Ou seja, tudo aqui dentro e fora tem uma função. Seja voltado a proteína, a lipídio, a da energia. Aonde que isso acontece? Isso acontece dentro da célula. Então, assim, pensando nisso, eu vou dizer para você que é fantástico a cada hora que a gente estuda entender. Legal, bacana. Oi, Jennifer, boa noite, seja bem-vinda, tá? Professora, obrigada. Falando a respeito do quê? Estou falando a respeito da formação do ser humano. Como é que se começa a formação do ser humano? Através de uma célula. Juntou espermatozoide com óvulo, juntou, começou a formação de uma célula. Então, se a professora perguntar na atividade, o que é uma célula? Menor unidade estrutural e funcional do corpo, ok? É uma célula. Dentro dessa célula, o que tem lá dentro? Tem algo que, assim, eu vou explicar para você como o nosso corpo age. Vamos supor que a Michele não saiba, Michele, eu estou citando o seu nome, mas pode ser qualquer uma de nós, tá? Vamos supor que a Michele, o corpo dela entende que ela acabou de ter um problema e vai ter um câncer dentro dela. Ai, pessoal, misericórdia, realmente, misericórdia. Mas sabe o que a célula dela faz? Chama autólise. A própria célula dela percebe que ela vai prejudicar as outras, ela entra num processo que ela se destrói. Vocês acreditam nisso? Ela fala, ai, peraí, deixa de destruir, porque eu não quero contaminar o restante. Então, é incomum isso em adulto. Isso ocorre principalmente quando houve uma lesão. Houve um acidente, bateu, machucou. A sua célula entra em autólise.
Se ela percebe que ela vai prejudicar o restante, ela se autodestrói. Então, isso é algo natural, nós não podemos controlar isso, só que isso vai ajudar na recuperação dela quando ela se destruir, é a nossa alimentação. A nossa alimentação vai fazer toda a diferença nessa reconstrução da nossa célula. Por quê? Dentro dela existe algo chamado organização. Tudo em nós é extremamente organizado. Então, olha só. O que a professora quer que você guarde? Como que é a organização das células? As células, elas são compostas pela parte, cada célula interna e pela parte externa. Essa parte externa, você sabe o que acontece aqui? Quando um medicamento, o químico que criou esse medicamento, esse fármaco, estudou, existe aqui como se fosse assim, pense uma porta e para cada porta existe uma chave, correto? Você não concorda? Cada carro tem uma chave. Então, um medicamento, quando ele é criado para entrar em uma chave que está aqui nessa célula, para o fármaco entrar aqui dentro e sarar a doença. Ele vai ser levado por todas as células, porque onde tiver aquela bactéria, aquele antibiótico tem que matar, não tem? Então, tem um receptor desse antibiótico aqui, que é a parte externa da membrana. Ela recebe e põe para dentro da célula esse antibiótico. Só que vamos supor que a Jennifer não sabe disso, e a Jennifer inventa de tomar um antibiótico, porque ela fala que tem gosto ruim, tomar com suco de laranja. Só que o que ela não sabe é que o suco de laranja tem a mesma chave que abre a porta do antibiótico. Você sabe o que vai acontecer? O antibiótico vai cortar o efeito. Agora a Michele vai ouvir uma história. Vocês sabiam que antibiótico, se for tomado junto com anticoncepcional, corta em 60% o efeito do anticoncepcional? Sim, isso eu sabia. Então, vocês sabiam que quem está tomando antibiótico está ali, feliz, né? Num bom relacionamento, está ali assim, né? Vivendo de amor, tem um problema. Pode viver de amor, mas se nesse momento não for o planejamento de um filho, cuidado. 60% do antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Então, você pode anotar aí como dica que a professora está dando para você, que oriente o seu cliente quando vocês forem vender anticoncepcional, quando vocês forem vender antibiótico, que ele deve fazer o quê? Ele tem que usar um outro método contraceptivo. Tem que usar camisinha, tem que usar, enfim, outros métodos, porque naquele mês que ele estava tomando o antibiótico, pode engravidar. Dica de ouro da aula. Então, ó, quando você perder, não puder assistir a aula ao vivo, assista o vídeo na íntegra, porque às vezes a professora conta essas pérolas assim durante a aula, viu? Isso é para o seu crescimento profissional. Isso não está na apostila. Esse conhecimento você vai ter aqui, ó, nesse contato nosso. Combinado, gente? Então, vamos lá. Dentro de uma célula, o que contém? Existe algo chamado citoplasma. O citoplasma está aqui. E dentro dele tem esse nome estranho. Organelas. Claro, professora, que horrível. Sim, é como se fossem pequenos órgãos dentro de uma célula. Então, você imagina estudar isso, que fantástico que é? Repense isso no futuro. De repente você fala, professora, eu gostei tanto dessa aula, eu quero permanecer na área da saúde, eu quero estudar cada vez mais, ó. E eu vou trazer você puxar sardinha para minha área, viu? Então, assim, dentro das organelas é como se fossem pequenos órgãos. O que tem lá dentro? Como eu falei para vocês, eu quero que você guarde essa informação. DNA, RNA. O que muda de um para outro? Um componente. É como se fosse assim, casaizinhos. Aqui o nosso material genético ele precisa de duplas. A citosina precisa da guanina, que precisa, enfim, formando os seus parzinhos. Existe uma base chamada base nitrogenada. O que vai mudar aqui? A única coisa que no RNA muda, a timina está aqui no DNA, o nome dela vai ser uracila. Mas eu não vou ser tão minuciosa, eu não vou. Eu só quero que você saiba assim, RNA tem uracila, DNA tem timina. Por que você precisa saber disso? Porque isso você é composto disso daí, não é porque eu vou perguntar na aula, não. É só para que você tenha como conhecimento. Combinado? Não sei se você for fazer ali uma faculdade de biologia, se você fosse aprofundar mais em pesquisa de material genético, ok?
Estou vendo ali o tchauzinho. Vocês são lindos, eu amo. Então, assim, organelas, então, cada uma delas aqui tem uma função, ó. É como se fosse, imagina a rua da tua casa. A vizinha do começo da rua, ela é responsável em cuidar do lixo. A vizinha do meio, ela é responsável em cuidar da água. A outra da luz, a outra das despesas, a outra da feira. Pela nossa célula é a mesma coisa. Eu só quero que você guarde nomes. Ó, lá dentro tem algo chamado citoesqueleto. O que ele faz? Lá dentro ele que dá a forma. A principal função dele é coordenar. Vamos ver o que está acontecendo. Você, Thaís, vai fazer isso. Jennifer, você vai fazer aquilo. Michele, Dani, Marcelo. Então, o citoesqueleto é ele que fala o que cada um vai fazer. Ele é como se fosse o chefe da sessão. Ele coordena, distribui e orienta os movimentos que cada um vai fazer. Ok? Existe um outro componente lá dentro que ele chama ribossomo. Tudo quanto é coisa que tem proteína em nós, é ele que vai cuidar. Ele é o responsável pela proteína. Então, é ele que vai cuidar do RNA. Joia? Então, a função dele, assim, é extremamente importante. Guarde bem uma coisa. É algo tão fantástico que nós temos que ter pares. A partir do momento que aparece um risquinho a mais, você sabe o que acontece com o ser humano? É uma síndrome. Como assim, professora? Tem que ter lá 46 pares, aparece 47. Síndrome de Edwards, aparece 45. Ah, tem síndrome de Down, aparece 48. Não, 49. Ou seja, um risquinho a mais é uma doença. Então, por isso que eu falo que Deus ele é tão perfeito, assim, que um risquinho sempre fora do lugar, alguma coisa de errado acontece. E aí, eu falei que aqui é proteína. Retículo endoplasmático rugoso, ele também, proteína. Boa parte dele, cuidar das proteínas. Por isso que é importante proteína na nossa alimentação. Retículo endoplasmático liso, ele vai cuidar da proteína, mas de lipídios, ou seja, a parte de gordura. Se tiver algum problema dentro da tua célula, você vai começar a aumentar o peso demais ou reduzir. E tem pessoas que elas podem comer o que for, tem um caminhão, elas nunca engordam. Por que isso acontece? É um problema lá dentro da célula. Por isso que tem que passar por um endocrinologista. E o endocrinologista é o médico que cuida da parte hormonal. Tudo quanto é parte de hormônio, todo problema que nosso corpo é aqui. Você lembra que eu falei que até o terceiro mês é aqui que está desenvolvendo? É aqui que manda no resto. Tanto que se você tiver alguém, ou algum caso que você já escutou, que a pessoa pegou e, eu fui lá ver, a pessoa, o coração dela batia, ela respirava. Os médicos mantêm alguém, quando falece, funcionando para doar o órgão. Mas se o aparelho for desligado, o cérebro já não faz o coração bater. Entendeu? É onde a pessoa entra para doação de órgão. Então, eu falo que, na verdade, o nosso coração deveria ser aqui e o nosso cérebro deveria pensar aqui. Quando nós amamos demais, nós não somos racionais. Nós deveríamos ser racionais aqui e ele deveria bater, às vezes, aqui. Ele deveria ver mais e pensar mesmo menos no nosso próprio umbigo. Mas, enfim, é só um parênteses aí para mim, para você. Então, aqui, lipídio. Se você pegar o seu material, ou quando você receber o seu material, professora, não está tão explicadinho, ou está diferente ali. Por isso que você pode anotar aquilo que você julga importante. Você quer printar a tela, colocar ali para você ver depois. Por isso que a professora coloca o vídeo, posta lá no grupo. Para que se você quiser rever depois com bastante carinho, aí você vai lá, clica, paralisa, lê, entendeu? Então, assim, aqui a professora ajuda de várias formas. Então, o complexo de Golgi, o que ele faz? Ele tem uma série de funções. É ele que adiciona açúcar, proteína, lipídio. Ele adiciona lipídio, sulfatação. Eu não vou nem entrar nesses termos técnicos. Eu quero que você saiba que ele é muito importante. Cada um dele é muito importante. Existe o lisossomo. Ele faz uma reciclagem. Quando a nossa célula está ficando muito velha, quando a gente está comendo muita porcaria, muito produto industrializado, existe, quando a gente é criança, tem um órgão chamado timo. A gente vai crescendo, ele vai diminuindo cada vez menos. Por isso que a criança está sempre em formação, é bom deixar a criança com o pezinho no chão, em contato com animais,
pôr a mão na terra. Isso aí não é coisa de enfermeira, não. Isso aí é coisa de sistema de defesa. Quanto mais essa criança estiver preparada, mais ela vai ser um adulto resistente, entendeu? Então, os lisossomos estão lá dentro da célula para ajudar na reciclagem de células velhas. As células estão envelhecidas, ele vai lá e fala, opa, vamos pôr ordem nesse lugar? Gente, vamos fazer atividade física? Vamos beber água, que eu estou aqui para poder mandar tudo que é ruim embora. Entendeu? Então, o lisossomo é nosso amigo. O que mais? Tem um monte. Mitocôndria. Existe algo chamado ATP. Isso daqui assim, é tão complexo que eu quero que você entenda o seguinte. A mitocôndria, para você ter energia, você precisa se alimentar. A nossa energia, nós retiramos através do quê? Dos alimentos. Quando você se alimenta muito de açúcar, faz muito ATP. Então, açúcar demais vira gordura. Então, a mitocôndria fala, peraí, a Ana está se preparando demais, ela está me nutrindo demais. Então, já sei, eu vou fazer uma reserva. Vou mandar para algum lugar. Para o dia que a Ana precisar, é só eu ir lá e pegar de novo. E por isso que nós mulheres, viu? Marcelo, eu estou muito feliz. Por quê? Porque os homens não são tão atingidos igual a gente. Nós somos hormônio puro. E os hormônios fazem isso com a gente. Mas eu não sei. Mas enfim, deixa nos hormônios, deixa a gente. Mas a mitocôndria, ela que ajuda a fazer isso. A nossa amiga. Ela que manda reserva para cá, para cá. Ela fala, não, deixa eu nutrir essa professora, vou deixar ela bem recheadinha. Porque se um dia ela vier precisar, entendeu? Ela tem reserva de energia. Então, ele faz ATP, uma reserva, um tipo de reserva de energia. Só o nome já é chato. Peroxissomos, ele faz a parte digestiva. A mitocôndria reserva. Esse aqui é nosso amigo, a gente deveria estar do nosso lado o tempo inteiro. O que ele faz? Ele degrada gordura. Ele é como se fosse um detergente. Ele fala, não, tem gordura demais aqui, vamos retirar, sai fora. Tá? Adorei ele. Amo. E existem os centríolos. A função do centríolo é fazer o quê? Divisão. Ele auxilia nos movimentos. Peraí, você já está aqui há muito tempo. Sai fora, você é nova, vai viver sua vida. Então, os centríolos, eles direcionam ali a movimentação. Quando a gente está doente, quando algum bicho de ruim está entrando ali, algum micro-organismo, o centríolo vai ajudar ali esse movimento das células para combater. Resumindo, uma célula humana tem 20.000 proteínas. Uma única célula humana. Então, é fantástico. Isso aqui, se a gente pudesse nos abrir, fazer aqui uma autópsia, enxergar e aumentar milhões de vezes, olha, você enxergaria assim. Cada um aqui dentro fazendo algo. Então, já viu a expressão trabalho em equipe? Hoje eu quero isso de vocês. Eu quero que vocês sejam profissionais que entendam que você não vai ser contratado para trabalhar na farmácia, você é um ser único, porque você é filho único, tudo foi destinado a você. Quando você entra para o mercado de trabalho é diferente. Você querendo ou não, você tem que fazer função de célula. Você não gostando do centríolo, você não gostando aqui de alguns componentes, você tem que se adaptar ali para o funcionamento do corpo. Ou seja, para que a empresa que você esteja trabalhando funcione. Entenderam a informação? Entenderam porque eu liguei isso? Eu não vou exigir que você saiba a função de cada um. Eu quero que você saiba que, a partir do momento que eu começo a juntar várias células dessa aqui que eu crio, eu vou criar órgãos. Várias células do sangue criam o sistema, o quê? Hematológico. Várias células da pele viram o sistema tegumentar. Várias células ósseas formam o quê? Um esqueleto. Várias células epiteliais formam nosso sistema de defesa do nariz. Aonde tiver mucosa, ele está lá. Muscular vai ajudar a bater nosso coração. Neurônio vai formar o cérebro. Entenderam isso daqui? Que primeiro as células vão se multiplicando assim, separadas, igual está aqui. Aí elas formaram quem? Tecidos. Uma união de célula que possui a mesma função. Isso eu quero que você destaque aí. Eu vou perguntar para você, o que é um tecido? É a união de várias células que têm a mesma função. Entendeu? Sua mão não age sozinha. Sua mão não pode para a direita e o braço para a esquerda. Onde vai o corpo tem que ir todo mundo. Temos que trabalhar juntos.
formando tecidos. Os tecidos se unem e formam quem? Formou as células, desculpa. Formou os tecidos, uniu, forma os órgãos. Olha que interessante. Então, assim, gente, vocês viram aqui atrás de mim passou a Érica? Ela que é do CRA, vou estar conversando sempre com vocês, viu? Aqui também, ó, nós trabalhamos em grupo, assim como o nosso corpo. A professora já realizou a chamada. Para aqueles que entraram depois, viu? Dani, Laís, ali a professora foi vendo. Fique em paz que nós colocamos presença. A Érica também sempre está nas aulas acompanhando isso, tá bom? E se você que está aí me assistindo, não conseguiu assistir a aula online, assista até o final, preencha a atividade para que a gente possa garantir a sua presença aqui, ok? Aqui, Érica, obrigada. Então, assim, o que acaba acontecendo? Se eu disse que várias células juntas formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, agora os órgãos vão fazer o quê? Começar a se multiplicar. Cada órgão junto vai trabalhar, cada um fazendo, o cérebro vai fazer o que ele faz, o coração, nosso estômago, cada um vai fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte formou o quê? Os sistemas. Ó, sistema digestório, renal, pulmonar, que é o respiratório, o pâncreas, o intestino. Aí os sistemas, ele consiste o quê? Diferentes órgãos, isso eu quero que você saiba, trabalham junto em uma única operação. Qual que é a operação do órgão? O que ele vai querer fazer? Formar o ser humano. Esse é o começo da nossa aula. A professora voltou lá no começo da aula. Células. Dentro das células tem vários componentes. Juntou elas, formou tecidos. Cada tecido no lugar começou a dar origem aos órgãos. Os órgãos começaram a se separar, formou o sistema neurológico, cardiovascular, aqui, ó. E aí virou nós, os lindos aqui de plantão. Então, aqui, ó. Então, se estamos aqui, é o processo ao qual nós passamos, ok? Então, esse processo é o período de implantação, chamado zigótico, começa a multiplicação, ó. Juntou aqui espermatozoide, óvulo, começou, multiplicou, multiplicou, multiplicou. Começou aqui no terceiro mês de gestação, que é onde você orienta que a mulher não deve pintar o cabelo até essa fase, pelo menos, porque senão ela vai prejudicar o bebê dela. Ó, porque no terceiro mês de gestação, a parte neurológica do coração é os primeiros a serem formados. Então, ela vai prejudicar ou o cérebro da criança ou o coração. Entendeu? Depois do quarto mês, vem os olhos, vem os membros, aí começa a se separar, ó. Até que é o nascimento, lá por 40 semanas depois, vem a nossa gracinha, que então é o nosso feto, tá? Até aqui é o nosso embrião. Então, hoje, o que a professora falou? Eu falei a respeito do quê? Da formação do ser humano. Como se forma o ser humano? Célula, tecidos, órgãos, sistema, ser humano. Agora, repita uma coisa aí comigo, bem bacana. Espera aí, alguém aqui está conversando comigo, não está me ouvindo? Espera aí, a professora já responde. Eu vou abrir o microfone de vocês, para vocês agora falar se vocês têm alguma dúvida. Só repetem comigo. Bactéria tem cura. Bactéria tem cura. Bactéria tem cura. Vírus não tem cura. Bactéria tem cura. Vírus não tem cura. Vírus não tem cura. Vírus tem tratamento. E vocês não vão vender. E o que se trata bactéria? Guardem aí, anotem. Antibiótico. O que se trata vírus? Depende do que ele vai causar. Entenderam isso? Por quê? Porque na apostila de vocês está falando a respeito aí da bactéria e do vírus. Então, assim, bactéria enorme. Tem uma aula que nós vamos falar só sobre isso. Bactéria enorme, tá? Vírus é pequeno e inútil. Agora eu vou abrir o microfone de vocês para que vocês possam tirar dúvidas. Tamires, Ana Beatriz, Jennifer, Michele, a Daniele, a Laís, a Amanda, desativei, Vanessa, Marcelo, a Luana, ok. Desativei o microfone de vocês. Algum de vocês tem alguma dúvida a respeito dessa aula ali de como forma o ser humano? Quem tiver a mãozinha, dá um sinalzinho de fumaça. Professora, eu quero perguntar. Dúvidas? Michelle já está fazendo. Não, professora. Jennifer? Ana? Você ensina super bem. Obrigado!
Bom, gente, você saiu satisfeito, que é o término da aula, mas como é que se forma um ser humano? Mas se tiver ainda alguma dúvida e não quiser perguntar na aula, o que vocês fazem? Coloca ela no grupo assim, professora, não quis perguntar, mas agora eu estou em dúvida, ok? E aí a pergunta final aí é o seguinte, depois de tudo isso, como é que se forma um ser humano? Como é que a gente pode orientar o cliente se ele não quiser iniciar a formação do ser humano? Quem me ajuda? O camisinha! Ah, é? Mas tem outro. Você acertou 50%. Tem vários meios contraceptivos, né? Os métodos contraceptivos, gente. É isso daí. Mas, ó, eu engravidei usando anticoncepcional. Também não sabia dessa... Eu também engravidei assim. Pois é, vou contar um outro segredo. Tem vários alunos que já aconteceu isso. E principalmente, tá quase acabando a nossa aula, posso falar outra coisa que já aconteceu, que sirva para experiência? Minha aluna tomava com chá. Eu não me recordo qual é o chá. Ela falava assim, professora, eu esqueço de tomar um anticoncepcional. Só que eu lembrei que minha avózinha, sempre antes de dormir, ela pedia para fazer chá para ela. Aí eu fiz o seguinte, eu vou dar um chá para minha avó e já faço para mim tomar um anticoncepcional. Aí depois ela vem trazer a fotinha, vai ver, ela tá com 4 meses agora, tá? Ai, que maravilha, hein? Mas, Até o chá agora, meu Deus do céu. Cuidado! Mas o... Professora... A Laís tá até respirando fundo, assim, sorri, professora de Deus! Gente, Ô, professora, mas o chá corta o efeito? alguns chás podem cortar. 1 minuto para término da aula. Então, hoje falamos como se forma um ser humano. Próxima aula, sistema ósseo. Gente, vai estar Adorei a foto. vamos aprender nossos ossos, o que eles fazem, qual que é a função, como é que a gente não vai fazer para ter osteoporose quando a gente envelhecer. Enfim. Ah, eu já tenho. Tá tudo certo. Muita Ai, meu Deus. dica, viu? Vou pôr no grupo essa mensagem para vocês. Refletirem com muito carinho, que eu quero saber se você vai entender ela. Se você não entender, leia 2 vezes. Gente, grande beijo, fiquem com Deus. Desejo vocês uma excelente